Bom, pessoal, vamos dar mais um minutinho aí para o pessoal entrar, antes da gente começar o nosso bate-papo sobre pesquisas com o Dr. Max Stabile. Professor Leonardo Barreto, prazer imenso estar aqui contigo. Tá bom. Então, vamos lá. Bom, pessoal, muito bem-vindos à primeira edição desse webinar promovido, né, pela Vector e pelo IBPAD, né, instituição do nosso convidado de hoje, Max Stabile, para falar de um tema que está mexendo com todo mundo, né, Max? E mexendo não é de hoje, né, que são as pesquisas eleitorais. Bom, em primeiro lugar, antes até de eu te apresentar, Max, eu queria te agradecer a possibilidade de você estar aqui com a gente. Seja bem-vindo, tá? Obrigado, Léo, obrigado. Prazer é meu. Tá legal. Bom, o Max é uma figura muito conhecida da ciência política, da cena da ciência política aqui em Brasília e também no Brasil. É graduado e imerso em ciência política pela Universidade de Brasília, está terminando o doutorado, e a sua dissertação de mestrado foi uma das primeiras a discutir questões de democracia digital. Foi premiada, foi uma dissertação muito premiada. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos na FSB, que é uma empresa de comunicação, e lá nós montamos uma área de pesquisa política, e Max é pioneiro em estudos de opinião pública usando redes sociais, né? Na verdade, as primeiras redes neurais, aquelas árvores, né, a partir das interações das pessoas nas redes sociais, que eu vi foi uma árvore que o Max produziu. E então a gente está conversando com uma pessoa que entende muito desse métier. E Max hoje lidera o IBPAD, que é uma empresa de pesquisa e de cursos, né, na área de dados. É uma empresa que lidera também pesquisas de dados na área de opinião pública, relações governamentais e comportamento eleitoral. Então, é um prazer e é uma honra muito grande ter você aqui, Marcos. Prazer é meu, Léo. Então, tá bom. Bom, você sabe que eu estava levantando um pouco aqui da história das pesquisas de opinião, para a gente poder introduzir o nosso tema, e a empresa de pesquisa de opinião no Brasil foi inaugurada nos anos 40, que foi exatamente o IBOP. IBOP que acabou, né? O IBOP não existe mais, né? Pelo menos não com esse nome, né? Agora com o IPEC. Exatamente. E ele foi criado por um executivo de rádio, dono de uma rádio chamada Rádio Cosmos, lá em São Paulo. À época, as rádios elas concentravam todo o potencial de divulgação publicitária, né? Não havia ainda televisão, a imprensa escrita sempre foi mais limitada, e ele tinha muita vontade de saber como é que era a audiência da rádio dele, e foi aos Estados Unidos pesquisar com o Gallup técnicas para fazer essa mensuração, e voltou ao Brasil. E quando ele voltou, ele fez a primeira pesquisa, né, de opinião de audiência de rádio, e descobriu que a rádio dele era a última em audiência na cidade de São Paulo. E, em função disso, ele desistiu do ramo de telecomunicações e abriu uma empresa de pesquisa. Né, muito mais exitosa. Que foi o IBOP, e que passou a fazer um ranking publicitário na cidade de São Paulo. E, claro, que as pesquisas eram extremamente contestadas, né? As rádios que eram menos ouvidas criticavam, questionavam o método dele, e as rádios mais ouvidas, que aí, por conta disso, aumentavam a tabela, né, do valor dos anúncios, elogiavam.
Então, desde o princípio, as pesquisas eleitorais são muito questionadas, né? Mas, apesar disso, Max, a gente já tem uma longa tradição de realização de pesquisas, né? No Brasil, desde os anos 40, mas nos Estados Unidos a gente está falando de mais de 100 anos, né, de pesquisa. Isso é um Com exercício certeza, do início professor. do século do século XX, né? E como é que você enxerga hoje esse universo das pesquisas, as técnicas, a metodologia está bem assentada, Max? Qual o panorama geral que você faz desse universo das pesquisas no Brasil? Léo, excelente pergunta. Eu acho que o panorama das pesquisas brasileiras tem passado por uma crise de confiança nos últimos anos. Eu acho que tranquilamente desde 2014, talvez, que no fundo é uma crise de confiança que perpassa, no fundo, diversos aspectos científicos da nossa ciência brasileira, ou ciência mundial como um todo, né? Uma crise de confiança em relação à nossa capacidade de observar o que de fato está acontecendo e contar e metrificar e quantificar esse processo. Então, acho que a gente está num período que estamos alinhando cada um desses processos, alinhando essas metodologias, cada vez mais melhorando essas técnicas, mas sim são técnicas que já são consolidadas, conhecidas há muitos anos. E o como fazer também, nós também já sabemos como fazer isso há muitos anos, Léo. Bom, o que eu acho, e aí a gente vai conversando, né, assim, é que esse panorama é que a gente tem um desafio constante, contínuo, e que com certeza a gente está respondendo e está cada vez mais melhorando e discutindo e trazendo à tona essas discussões sobre métodos, formatos, formas, o que de fato ela mede, o que de fato ela está respondendo. Max, como é que se desenha uma pesquisa clássica? Eu acho que é muito importante, né? Se a gente quer responder se as pesquisas são confiáveis ou não, acho que a primeira coisa é a gente colocar qual é a receita clássica para a realização de uma pesquisa eleitoral. Léo, vamos lá. Nós temos alguns tipos de receitas, né? Então, assim, a gente está perguntando, olha, qual que é a receita de bolo aí? Não, a gente tem o bolo de cenoura, o bolo de chocolate, então, no fundo é bolo, a gente precisa colocar isso, uma massa ali e colocar no forno. Então, vou tentar separar aqui um pouco sobre quais são os tipos de receitas mais utilizadas. Nós temos as pesquisas, a gente vai falar sobre pesquisas eleitorais aqui, então não vou falar sobre pesquisa de consumo, pesquisa de marketing. Vamos falar sobre as pesquisas eleitorais. As pesquisas eleitorais são pesquisas que têm como objetivo entender qual é a percepção do cidadão eleitor, acima de 16 anos, todo mundo da população, em relação a temas políticos e com uma pergunta clássica que é em quem você vota, né? Em quem você tem intenção de votar se as eleições fossem hoje. Bom, então esse é o objetivo de uma pesquisa tradicional, pesquisa eleitoral tradicional como essa. Então, entender em quem normalmente o eleitor tem a intenção de votar se as eleições fossem hoje. Bom, dado esse objetivo, o que mostra para a gente que a gente precisa escutar todo mundo, pois todo mundo é eleitor, acima de 16 anos, resumindo aqui, então a gente precisa escutar todo mundo. Se a gente precisa escutar todo mundo, a gente precisa desenhar uma amostra, e aí é um ponto, é a segunda etapa, que é o processo de amostra, que pegue e que converse com uma amostra representativa de todo mundo. Então é aquela analogia velha, você não prova toda a sopa para saber se ela está boa. Você prova uma colher. Só que você, obviamente, a gente está cozinhando, vou usar várias analogias aqui hoje, Léo. A gente mistura a sopa direito e pega ali do meio, não pega a parte de baixo, a parte de cima, depois que a gente jogou o sal de um lado ou de outro. Então a gente precisa misturar isso. Esse misturar de uma sopa é equivalente a gente fazer uma boa amostra. Que uma boa amostra é uma amostra em que a gente ouve representativamente todos os espectros da população ali em torno de 400 ou 1.000 pessoas, tá? 400, 1.000, 2.000 pessoas. A gente escuta essas pessoas. Então, esse é o desenho da amostra. Como é que se desenha essa amostra, Léo? Primeiro depende. A gente quer saber do Brasil inteiro, a gente quer saber a intenção do Brasil, a gente quer saber a intenção de um estado, de uma cidade.
Mas, basicamente, eu vou resumir, a grosso modo aqui, se nós estivermos falando de pesquisas, aí entra o bolo de chocolate e de cenoura, tá? Aqui começa a diferença, que é a diferença de como é que a gente vai falar com essas pessoas. Então, se a gente vai falar presencialmente, face a face, é uma coisa, se a gente vai fazer por telefônica, é outra, tá? Então, eu vou principalmente falar essas duas formas, que são as duas formas mais comuns hoje. Se a gente vai falar de forma presencial, batendo no domicílio, nas casas das pessoas, a gente tenta dividir essa quantidade de entrevistas que a gente tem, 1.000 entrevistas ou 2.000 entrevistas, vamos falar só de 1.000 entrevistas, que é a nossa amostra. A gente divide isso proporcional às regiões, proporcional aos estados, mas e aí a gente consegue dividir proporcional às cidades? Não. Então a gente sorteia quais cidades ou sorteia quais espaços censitários. Eu não vou entrar em questões muito técnicas aqui, tá, Léo? Então a gente sorteia essas cidades. Quando sorteia essas cidades, a gente, e aí depende de técnicas na minúcia como isso é feito, você inclusive sorteia quais ruas e quais casas você vai falar para cada um. Por isso a importância do IBGE lá fazendo o nosso censo e dando fortaleza para saber como é que a gente faz esses sorteios. Então, Pois é, mas deixa eu aproveitar e te fazer uma Claro, por favor, me pergunta, né? interrompa. Ontem saiu uma pesquisa, ontem assim, essa entrevista está sendo gravada no dia 10 de fevereiro, né? Então eu estou falando de uma pesquisa que saiu no dia 9 de fevereiro, uma pesquisa feita pela consultoria Quest, para uma empresa de investimentos chamada Genial. E aí eu fui até a metodologia para dar uma olhada, e eles usam dados do censo de 2010, né? Para fazer o desenho dessa amostra, né? Para calcular as proporções, como você estava falando. Qual que é o tamanho? E aí a gente já está falando dos limites e de cuidados que a gente deve ter em relação às pesquisas. Qual é o tamanho do problema de você usar um censo de 2010 para fazer o desenho da amostra? Léo, a gente não sabe, porque a gente, de certa forma, não tem a outra contraparte de um outro desenho para poder fazer isso. A princípio, eu diria que não tem grandes problemas aí. Por quê? Porque boa parte das pesquisas, o que elas fazem? Quando faz o desenho da amostra, eu preciso ou ser representativo de população em termos de gênero. Então, tem um pressuposto que é importante aqui. O que varia na percepção, o que explica boa parte das percepções das pessoas ou das opiniões das pessoas em relação ao seu voto. Então, eu vou tentar ser representativo em gênero, vou ser representativo em idade, vou ser representativo em classe, em escolaridade, algumas com pequenas dessas variações. Sim, assim, a gente não sabe exatamente qual é o tamanho eventual desse erro para o censo 2010, mas acho que não é um dos principais erros ou fonte para erros estar utilizando o censo de 2010 para fazer essa atualização, até porque a gente tem outros dados contínuos ou algumas outras extrapolações de dados que a gente pode corrigir em relação a isso. Eu vi, por exemplo, que eles usavam também dados da PNAD, aí PNAD é mais Isso, atual, PNAD né? sim, PNAD mais atual. Mas de uma maneira geral, uma das bases mais importantes usadas pelas pesquisas é uma base de 2010 por exemplo, eu fico aqui me perguntando, olhando os dados ontem, o recorte que mais favorece o presidente Bolsonaro é o recorte evangélico, né? É o recorte religião. E a pesquisa trazia, se eu não me engano, 51% de católicos e 36% de evangélicos. E se isso mudou muito de 2010 para cá, isso pode representar um problema, não apenas para essa pesquisa que a gente leu, mas para todas que estão sendo feitas com a mesma base, não é? Léo, isso é um ponto lá na frente em que a gente confere em que medida o que a gente coletou bate com a realidade. E aí são questões assim, latentes nesse processo. Vamos lá.
Uma coisa é se a gente entrevistar menos evangélicos do que deveríamos. Outra coisa é se a gente entrevistar mais evangélicos. Outra coisa é a gente entrevistar menos católicos ou mais católicos, pensando que religião explica o voto. O que faz algum sentido, sim, tá? Nas circunstâncias de hoje. Então, isso faz algum sentido. Então, quando a gente está pensando que, eventualmente, a religião explica o voto, então a gente não pode entrevistar mais de um, menos de outro. Mas, ao mesmo tempo, se a religião ou o aspecto de quantidade de pessoas que fazem parte de uma religião, se correlacionam também a outras informações demográficas. A classe, a escolaridade, eventualmente, então a gente tem correlação. Então, se eu estou reorganizando minha amostragem pelas variáveis clássicas de gênero, classe, idade, escolaridade, na forma como eu coleto, é muito provável, não estou dizendo que sim, esse é o fato, que eu já esteja coletando a quantidade certa ou a quantidade aproximada de religião. A não ser que eu esteja fazendo alguma coisa errada. Então, se eu estou coletando menos pessoas de ensino fundamental, e a gente sabe, eventualmente, que pessoas com ensino fundamental ou escolaridade mais baixa é de uma religião ou outra, então, na verdade, você tem essa outra distribuição equivocada de um lado. Então, esse é um pouco a forma como a gente tenta explicar esses casos. Acho que é talvez um eventual risco se a gente for, depois a gente pode falar disso nas etapas, se a gente for ponderar essa pesquisa por um outro dado, ponderar por um outro dado que a gente não tem um parâmetro certo. Então, a gente quer diminuir ou aumentar a proporção de evangélicos na nossa amostra. Mas qual que é o nosso dado de referência? Qual que é o nosso benchmark, aí, dizendo no inglês chique aí, mas qual que é o nosso dado de referência? Então, Max, bom, o processo amostral, então, é a gente buscar parcelas da população que sejam proporcionais àquilo que a gente acha, né, a partir das variáveis, sobre como uma sociedade ela está composta, né? E a partir daí nós temos hoje sendo feitas 3 modalidades de pesquisa, né? A gente tem a pesquisa presencial, que é a clássica, que você já explicou um pouco, a partir de sorteios, enfim. A gente tem pesquisa telefônica, e a gente também, hoje em dia, tem uma pesquisa feita por redes sociais. Eu queria que você explicasse especialmente essas 2 últimas, porque a grande parte das pesquisas hoje são desse tipo, né? Acho que especialmente por causa do preço. Existe uma diferença de confiança entre elas? Como é que você avalia essas 2 modalidades? Léo, hoje ela é principalmente feita telefônica, tá? Telefônica e domiciliar. As pesquisas que estão sendo registradas, a gente não tem esse número, mas são 2 modalidades. A presencial, a face, que é como a gente chama, só continuando a forma como eu estava explicando, tem esse processo dos sorteios, que é um processo que a gente chama de probabilístico inteiro, ele é totalmente probabilístico. O que significa uma pesquisa probabilística? Pesquisa probabilística significa que toda pessoa que for responder uma pesquisa tem a mesma chance de ser entrevistada, tá? Toda pessoa que está naquela população tem a mesma chance de ser entrevistada. Aí, claro que tem diversos debates na estatística, inclusive a conclusão de que é impossível ter uma pesquisa realmente totalmente probabilística, mas, enfim, essa é uma discussão técnica também muito válida. Tem também a pesquisa domiciliar face a face, que é feita em pontos de fluxo. O que é pontos de fluxo? A gente vai em supermercados, rodoviárias, lugares em que as pessoas estão passando, para a gente não ter que andar em sortear casa e rua, e acaba que essa pesquisa fica muito cara, porque a gente vai ter que ir em muitos lugares. Bom, essa é a que a gente chama de face a face, são esses 2 tipos que a gente for ler nas descrições das pesquisas, estão sendo registradas lá no Tribunal Superior Eleitoral, é isso. A segunda é a telefônica. A pesquisa telefônica, como que ela é feita? Ela é feita da seguinte maneira, normalmente. Sorteia-se, existe um gerador de número, que vai sorteando e ligando por uma quantidade gigante de números possíveis. Às vezes a gente atende aquele número que não aparece, que ninguém chama a gente. Então,
uma maquininha vai ligando para diversos números, e aí alguém atende do outro lado e você gostaria de fazer uma pesquisa. Essa é uma pesquisa que também tem, que chama RDD, essa é uma pesquisa que também tem um conceito de aleatoriedade muito grande. Antigamente, tinha um pressuposto de que, olha, não é possível mais fazer por telefônica porque as pessoas não têm telefone. Não é bem mais o que está acontecendo depois com a penetração tão grande de celular, né? Claro que tem pessoas que não têm celular, claro, tem pessoas que não têm nem telefônica, mas esse problema já não é um problema tão grande na nossa população brasileira. 3, bom, você mencionou as pesquisas por redes sociais. As pesquisas não são feitas por redes sociais, tá, Léo? As pesquisas são feitas por modo online, com convites aleatórios, sejam feitos por distribuições aleatórias, em que a gente faz um anúncio publicitário, responda aqui, igual aquele banner que aparece, sei lá, do Decolar, da Fast Shop, de alguma dessas empresas que aparece para a gente, depois que a gente pesquisou alguma coisa, então aparece um convite para você aleatório para você responder, ou também você faz parte de painéis online que você, na verdade, ganha para receber essa pesquisa. Então, esses painéis ou esses formatos têm grandes pessoas que fazem parte e que elas ganham milhas, ganham algum brinde para responder pesquisa também. Então, são mais ou menos esses 3 tipos de modalidade, mas as 2 mais utilizadas são a face e a telefônica hoje. Muito bem, Max. Então, agora a gente vai entrar nas vacas frias, né? Como se diz. Quais são as principais fontes de erro? E aí, depois, eu vou perguntar onde que pesquisas podem ser manipuladas, tá? Mas quais são os principais problemas que normalmente se encontram em pesquisas de opinião? Pesquisas eleitorais, pesquisas de opinião? Léo, os problemas podem ser vários, tá? É um sistema complexo, né? Aferir a opinião de uma amostra representativa de uma população. Os principais erros que normalmente acontecem são de 2 grandezas. O primeiro são os erros amostrais, então é o erro de como a gente está selecionando as pessoas que vão responder a gente, dado os seus limites, dado as suas discrepâncias. Então, eu posso errar numa cidade e entrevistar mais gente de um bairro, menos gente de outro bairro, e aquele bairro a gente sabe que ele é de um político específico, de uma pessoa específica, então esse é um erro. O segundo, ou até na amostra, a gente pode errar na distribuição de idade, então vai entrevistar mais gente mais novas, gente mais velhas também nesse processo. Então, isso é um tipo de erro. A segunda natureza dos erros comuns em relação a pesquisas eleitorais são os erros de instrumento. O que é o erro de instrumento? É a forma em como a gente consegue. Eu vou pegar aqui e usar o instrumento. O erro é quando a gente pega a régua e não sabe colocar onde que a gente está fazendo a nossa treina, onde que a gente está medindo, como é que a gente está fazendo isso. Como assim? Bom, aí tem várias possibilidades. Por exemplo, será que as entrevistas foram feitas mesmo? Ou será que quando a gente tem vários aplicadores para entrevistar 1.000 pessoas no país inteiro, um aplicador ele não foi lá e fraudou e ele respondeu mesmo o questionário? Então, os institutos possuem uma organização, desde aplicação por tablet com GPS, pega dados da pessoa e faz uma conferência para 10, 20, 15, 20%. Olá, tudo bem? Você respondeu uma pesquisa no dia tal? Ah, sim, respondi. E vai lá e testa uma pergunta específica, 2 perguntas específicas. Você respondeu que tem 18 anos, você respondeu que vota em fulano, então assim, que é uma forma da gente corrigir isso e acompanhar o TCE. As empresas, quando fazem um registro no TCE, dizem como é que faz o processo de conferência. Bom, isso é um erro do instrumento. O erro da aplicação e também um erro do questionário. Então, a gente pode fazer um questionário e aí entra um debate super interessante, super relevante. Lá no nosso blog do IBPAD, ibpad.com.br/blog, a gente tem como são feitos os questionários eleitorais, em que a gente explica as diferenças dos questionários e como é que você pergunta para a pessoa. Na face a face, Léo, a gente pega um círculo, né, coloca todos os candidatos como se fosse numa pizza, entrega para a pessoa, e a pessoa precisa girar para ler os candidatos, ou seja, todos os candidatos estão dividindo o mesmo espaço da pergunta, que na verdade é um disco. Então,
eu voto no candidato 1, candidato 2, candidato 3, a pessoa fala, não, 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 eu 3. Então ela vai olhar o círculo e fazer isso. E por que é o círculo? Porque não é uma cartelinha, 1, 2, 3, 4, 5, ordenado por ordem alfabética. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos naturalmente preguiçosos e vamos falar o primeiro, logo que eu quero me livrar dessa pessoa que, inclusive, está me entrevistando. Que é a mesma coisa lógica no telefone. No telefone, e aí, assim, no telefone você vai falar uma lista de pessoas que normalmente é aleatória. Então, existe ou deveria existir um processo de aleatorização para dizer que todo mundo tem a mesma chance de vir primeiro quando se faz essa pergunta. Então, essa é uma forma que tem uma diferença. E faz fundamental nisso. Então, o questionário, como você pergunta, a ordem que você pergunta os candidatos e, obviamente, também a ordem que você faz a sua pergunta principal. Se você perguntar a intenção de voto, depois de fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7 perguntas, pedindo para a pessoa avaliar aspectos da vida dela, aspectos políticos, aspectos, etc., vai chegar um momento que não, realmente eu não voto nesse aqui mais. Isso muda. Então, o que os institutos fazem, e aí só a gente abrir o site do TSE, porque ele está lá os questionários, coloca normalmente a intenção de voto como a primeira pergunta, já de largada. Enfim, depois de idade, gênero, enfim, depois de idade, alguns dados socioeconômicos, mas aí você já pergunta a intenção de voto. Uma boa parte das possibilidades de erro que você listou, elas precisam ser controladas internamente pelos institutos. Enfim, são alvo de controle interno. Então, por exemplo, se o entrevistador realmente fez ou não a entrevista, ou se ele preencheu o próprio questionário, se o processo amostral está correto ou não está, enfim, faz parte do controle interno do Instituto. Como que cidadãos, observadores, enfim, pessoas que não estão dentro dos institutos de pesquisa, eles podem ter alguma ideia sobre a qualidade da realização da pesquisa? Léo, essa é uma excelente pergunta que eu acho que não tem uma boa resposta para isso, pois eu acho que carece ainda de transparência. Um indicativo importante é se o Instituto usa o selo ou está cadastrado a alguma organização como a ABEP, Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, que cuida ou dá boas práticas ou boas normas para fazer isso. Ou se o Instituto tem uma boa reputação, e aí a gente está falando em termos reputacionais, dos resultados passados deles, que entra em outra discussão. Mas eu vou mandar depois para vocês, deixar na descrição do link, eu mandar por aqui. Tem uma organização chamada pindograma.com.br, que vocês podem acessar aqui, o link, que fez um bom ranking de qualidade dos institutos de opinião no Brasil, vendo o erro médio deles e outras informações em relação aos resultados das campanhas e classificaram o Instituto A, B+, B, C+, C, fizeram uma classificação desses institutos e é uma boa fonte para a gente consultar e fazer isso. Mas acho que é um processo em que precisamos de estar atentos de que as pesquisas sim podem errar, e que a gente tem que estar atento na tendência geral, não no número específico de uma pesquisa. A tendência geral seria o quê, Max? Explica melhor para a gente. Léo, acho que a tendência geral é a gente observar o resultado de várias pesquisas. Então, assim, a ideia conspiracionista de que eventualmente a gente tem uma fraude dos institutos de opinião, olha, coordenar a quantidade gigante de institutos de opinião, eu acho que é impossível. Então, não existe isso. Então, o que a gente faz? A gente observa, são os agregadores de pesquisa, no site poolingdata.com.br tem um excelente agregador que vai lá e combina todas as pesquisas e meio que vê a média de como é que está indo, como é que está evoluindo. O Edson acabou de pedir aqui no nosso Q&A, Max, para você repetir a gente pode repetir os dois sites, né? O site que faz o ranqueamento dos institutos e o site que faz a compilação das pesquisas.
Mando sim. Eu acho que eu consigo responder aqui no chat. Tá legal. Mas acho que é legal você falar, porque depois vai ter gente que vai ouvir o podcast. Super. Então, é o pindograma.com.br, que é uma iniciativa de jornalismo de dados, em que fez essa consolidação de diversos institutos e fez um trabalho fantástico, que eles foram atrás de todas as pesquisas registradas no TSE e depois foram lá e foram atrás de onde elas foram divulgadas. Como é que você faz isso? Foram googando uma a uma, colocaram um monte de gente para ir googando uma a uma e foram compilando esses resultados de diversos institutos de diversos lugares. Esse é o Pindograma, e o segundo site é do Polling Data, que eu vou mandar aqui para você depois, Léo, e a gente manda aqui ou deixa na descrição do vídeo. Tá legal. Max, então nós falamos de fontes de erro, né? Isso. E fontes de manipulação. O que pode ser feito para manipular um resultado, muitas vezes até sem fraudar o processo de execução da pesquisa? Léo, bom, vamos lá. Aí a criatividade, o céu deve ser o limite, né? Do mal feito, né? Então, assim, o céu é o limite do mal feito. Então, bom, onde normalmente se acostuma onde que normalmente pode acontecer fraudes ou não fraudes? Pode acontecer às vezes vamos lá, de coisas que a gente já escutou. Às vezes um candidato, principalmente cidade pequena, né? Assim, isso acontece muito. Literalmente compra a pesquisa de um instituto que não existe, mas que registra e solta um resultado. Então, cidades pequenas ou pleitos pequenos, que não tem dinheiro, não tem tantas pesquisas, não tem grandes veículos acompanhando, não tem um processo para fazer isso ao contrário. Então, tem a indústria de pesquisas falsas também. Lá no pindograma.com.br tem uma excelente matéria, inclusive, falando sobre isso, do Instituto de Presidente Prudente, de São Paulo, que fez mais pesquisas que o Ibope, praticamente, e a gente não sabe nem que instituto de pesquisa é esse. Então, isso é um. Então, você pode comprar, inventar e fazer isso. Dois, a manipulação pode acontecer no campo eventual, que é, às vezes, que aí é um problema de autosseleção do entrevistado, que a gente não falou disso, que eventualmente a campanha, de um lado, vai atrás dos entrevistadores, porque sabe que está acontecendo aquela campanha, e vai atrás de gente, ó, vai lá e responde que sou eu, vai lá e responde que sou eu, que pode acontecer, ou ter processos de aparecer atrás, falar com a pessoa, olha, vote no fulano, etc. Enfim, atrapalhar o processo de entrevista, difícil, mas cidades pequenas, vai entrevistar lá naquela avenida da cidade, que às vezes é a grande avenida da cidade, etc., que está acontecendo, assim, daí pode eventualmente acontecer esse processo também. As manipulações podem acontecer também nas respostas do entrevistado, pelo entrevistador. Então, o entrevistador, sim, isso, responde uma, acerta, e ele diz A e ele marca B nesse processo também. Isso pode acontecer, enfim, é isso que eu estou falando, se é o limite aí para o mal feito. E também pode acontecer manipulações no processo, que é o processo que, bom, isso está tudo registrado, né? Então, sim, de certo, várias formas. Aonde que eu entrevistei, quem eu entrevistei, e essa pessoa existe e está lá para fazer isso. Eu acho que isso nós estamos muito bem cobertos. Mas uma fonte que também pode acontecer, e que pouco discutido, em alguns casos não se fala tanto, é a questão da pós-estratificação, Léo. O que é o processo de pós-estratificação? Bom, a gente vai corrigir a nossa amostra. Então, aquilo que a gente falou. Bom, vou corrigir nossa amostra para dizer, olha, eu entrevistei um pouco menos de mulheres ou do que eu deveria, então eu tenho que corrigir e fazer uma fórmula matemática que é o peso artificial de mulheres é maior. Então, assim, olha, eu entrevistei 2 mulheres, mas eu deveria ter entrevistado 5. Então, o que eu faço? Eu faço com que as opiniões das mulheres, eu multiplico a mais para valer 5, e eu deveria ter entrevistado só 5 homens, entrevistei 8. Então, eu multiplico um pouco para diminuir. Então, a gente faz essa ponderação nesse processo. E isso, de fato, é algo que não está tão claro na legislação. Qual que é o limite? O que eu posso estratificar? O que eu posso ponderar? Como é que eu faço essa correção amostral depois?
E aí é um ponto que a gente pode corrigir e falar, não, eu acho que, na verdade, evangélicos é 50% da população, é mais, etc. E eu sei que existe uma correlação entre evangélicos e um voto de um candidato específico, então a gente pode fazer essa correção. Então, bom, de novo, o céu é o limite para o mal feito, mas eu acho que, enfim, são várias formas que a gente pode fazer alguns tipos de manipulação e mesmo assim provar que não. Eu fiz as minhas entrevistas e ela aconteceu de fato. Abrindo um pequeno parênteses, uma vez eu conheci um sujeito que, véspera de eleição, todo ano de eleição municipal, ele abria pequenos jornais em várias cidades do interior, né, do estado onde ele morava. E esses jornais passavam a divulgar pesquisas que nunca tinham sido feitas, né, mas que davam vantagem para o candidato que comprasse o apoio do pequeno jornal. Né? E aí ele, certa vez, divulgou resultados de pesquisa no dia anterior, ou mesmo no dia da eleição, e foi preso pela Justiça Eleitoral. Sim. E a Justiça Eleitoral enquadrou ele no crime de divulgar pesquisa fora do período que é autorizado, né? E a defesa dele foi muito hilária. Ele dizia assim para o juiz: eu não posso ser condenado por esse crime. Aí o juiz: como não? Está aqui o seu jornal, você divulgou o resultado da pesquisa. Ele falou assim: mas não existia pesquisa, eu inventei a pesquisa. Então, Não estou divulgando nada. Você pode me acusar por outra coisa, não por essa. Ele acabou sendo condenado e preso. Mas, Max, até então, fazendo um gancho, você que trabalha com pesquisas, como é que você avalia a vigilância das entidades regulatórias? É claro que existe um processo de autorregulamentação aí, por exemplo, é feito pelas entidades às quais as empresas são associadas, né? Você tem a questão da reputação, enfim, todos esses institutos depois vão ser checados e ranqueados, mas o poder público ele faz o suficiente para garantir um ambiente saudável de pesquisas, ou você acha que tem falhas? Léo, eu acho que sempre vai ter o que melhorar, né? Com certeza a gente sempre vai ter o que melhorar nesse processo. Mas acho que a Justiça Eleitoral tem avançado, tem discutido, tem feito o seu registro, a sua organização para isso. Acho que acho que talvez o mais relevante é que os próprios institutos de pesquisa precisam cuidar da sua reputação. E cuidar do seu processo na opinião pública para saber se eles ainda são capazes de responder as perguntas que são feitas para ele. Então, acho que essa regulação e a capacidade dos institutos de responderem a si mesmo aos seus problemas é o que está hoje prevalecendo nesse processo. Acho que o TCE tem feito, sim, um bom trabalho, acho que talvez possa ter processos, principalmente de abertura dos microdados das pesquisas. Então, pesquisa boa, pesquisa aberta, então a gente tem o microdados da pesquisa. É claro que tem a LGPD, mas a gente tem como lidar com esse processo de LGPD, mas acho que uma boa pesquisa é uma pesquisa que esteja aberta para que a comunidade científica depois possa ir lá abrir, utilizar aquilo de fonte de estudo, ver, enfim, utilizar e entender por que as pesquisas foram diferentes de um instituto de outro, e que possa consumir esse processo. Acho que tem um ponto que precisa ser melhorado, é principalmente essa questão dos microdados. Então, pesquisa boa, pesquisa aberta. Pesquisas científicas são pesquisas abertas reproduzíveis, ou seja, outras pessoas podem reproduzir os resultados utilizando essa base de dados. Então, acho que esse é um ponto que que poderia ser muito bem melhorado. Então, o TSE poderia exigir que os institutos, mesmo que isso acontecesse no momento posterior à eleição, que abrissem seus dados para que os acadêmicos, enfim, as empresas de validação pudessem investigar. Né? Isso, que pudesse ser aberto, já que está tudo certo, corrigiu, coletou, está tudo certo, vai bater aquele dado, então cadê a nossa base de dados? Bom, obviamente que essa base de dados a pessoa também pode fabricar uma base de dados.
Então, é isso, precisa de algum consenso de como que vai ser aferida a validade, a qualidade dessa base de dados em algum momento do processo. Pode haver situações onde os institutos eles sejam incapazes, ou seja, de aferir a realidade. Por exemplo, as situações sociais, enfim, o momento ali que as pessoas estão vivendo, que pode tornar o trabalho dos institutos muito difícil, mesmo que eles não cometam erro ou não tenham problemas de manipulação? Léo, sim, com certeza. Acho que nos últimos anos, conforme a gente começou esse papo conversando, é que os institutos têm, sim, passado por uma crise de reputação grande, em que, de certa forma, estão dizendo, os institutos não acertam, todos erram. Nesse momento, e não é só no Brasil não, tá? Isso é no mundo inteiro isso está acontecendo. E aí a comunidade científica está estudando, por que está tão diferente esse processo? E aí tem várias questões, né, do que a gente está aferindo. A primeira delas é, será que o Instituto tem que acertar ou errar o quê? O que ele está medindo? Então, essa é a primeira grande divisão. Olha, uma pesquisa eleitoral não mede o prognóstico eleitoral, mede o que está acontecendo naquele momento. O que acho que aconteceu durante o tempo é que os institutos sempre se calibraram como, opa, peraí, nós acertamos o quê? Acertamos o prognóstico eleitoral. O que a gente colocou aqui no nosso gráfico aqui de barras é o que vai acontecer nas urnas. Durante muitos anos fez isso. Isso fez isso como? Bom, e aí algum ponto, principalmente comparando as últimas pesquisas, né? Obviamente as últimas pesquisas lançadas, divulgadas em relação ao sorteio. Acho que até 2010, 2014, nesse período, a nosso ciclo de informação informacional, nossa opinião pública, era menos volátil. Então, a gente não, muito possivelmente, a gente não mudaria de opinião ou não determinaria uma opinião da sexta-feira, da sexta-feira, que foi a última divulgação, até o domingo, que é a votação. Então, e que não é o que está acontecendo hoje, dado e o que a gente sabe, que é a volatilidade, a velocidade com que as informações acontecem hoje. Então, vamos lá, o que a pesquisa eleitoral mede é o placar do jogo aos 43 do segundo tempo. Quem nunca viu um jogo ser virado ali nos 46, nos 45? O jogo virou, o mundo foi lá, aconteceu alguma coisa e mudou isso. Então pega o último momento, mas não pega ou não está fazendo um prognóstico para o final. Bom, então, primeiro esse é o ponto. Se a gente está falando se as pesquisas não têm condições de aferir essa realidade ou não. Primeiro era que, olha, não é função da pesquisa, de uma pesquisa acertar o prognóstico eleitoral. O segundo ponto, a gente tem erros, obviamente, de comportamento do nosso instrumento. Tem os erros amostrais, que a gente falou, e os erros de instrumento também. Como uma hipótese do espiral de silêncio, ou seja, as pessoas não vão declarar o voto em alguém, porque elas vão ficar constrangidas, elas não vão declarar que, na verdade, elas são contrárias ou favoráveis a coisas que não são socialmente aceitas. Então, ela vai dizer sim, não, eu acho que isso tem que acontecer, eu não sei, eu não prefiro responder, que é o limite de uma conversa. Então, a gente está lá entrevistando uma pessoa e pergunta para ela se ela acha. Então, assim, imagina a cena, uma entrevistadora mulher pergunta para um homem, você acha que as mulheres podem ser agredidas? Não, de forma alguma. Então, assim, ele não vai responder para uma mulher na frente dele, assim, esse tipo de pergunta. Então, por isso também o limite do como eu faço um questionário de que ele pode responder, de fato. Existem algumas hipóteses de que teve isso, o voto constrangido, né? Assim, a fala constrangida de que, não vou votar no Donald Trump, não vou votar no Jair Bolsonaro, então os institutos não pegaram isso, e os institutos que faziam por telefone conseguiram mais, porque a hipótese é que as pessoas por telefone talvez se abririam mais do que uma pessoa na sua frente, naquela hora ali e tal, no constrangimento de uma pessoa ali que você não conhece, dar uma opinião nesse sentido. Então é isso. Então tem várias dessas situações que podem acontecer e que podem limitar a forma desses instrumentos acessar a realidade, né? Com a nossa capacidade de observar a realidade.
Max, na sua opinião, qual que é o futuro das pesquisas de opinião? Você que é um empreendedor e um inovador nessa área de pesquisa. Vamos ter painéis online, as empresas vão desenvolver outros métodos via redes sociais para conseguir medir talvez até essa volatilidade, né, da qual você falou. Qual você acha que vai ser o futuro dos... Léo, depende de que futuro para qual resposta. A gente quer saber o futuro para a gente entender o prognóstico eleitoral, é o futuro do instrumento que está acontecendo, né? Então, são coisas diferentes. Acho que para o futuro do prognóstico eleitoral é você conseguir misturar cada vez mais outros métodos ou cada vez outros indicadores sobre isso. Para a gente entender o que está evoluindo, por exemplo, a observação desses agregadores sobre todas as políticas, e aí você consegue fazer um modelo mais assertivo, se vai dar um candidato ou não, qual é a chance desse candidato ser eleito ou não. Bom, isso pode ser uma forma de desenvolver um modelo melhor para você acertar o prognóstico lá na frente. Em termos de eleitorais, da pesquisa ou das pesquisas quantitativas, existem novas formas. Painéis online pode funcionar, painéis ou ainda telefônicas, ou ainda por WhatsApp, mas isso são questões de instrumento, e cada um vai ter o seu limite e sua vantagem em relação a outra, mas o futuro está ainda lá atrás fazendo um bom processo científico amostral direito. Então, vamos falar com todo mundo tem a mesma chance de responder a essa pergunta do que outras. Então, ainda é essa base. Então, vamos para a mãe de todas as perguntas, né, que foi, inclusive, o que suscitou a realização desse webinar. Na sua opinião, é possível acreditar nas pesquisas eleitorais que são feitas hoje no Brasil? Léo, excelente pergunta. Se a gente pode acreditar, se a gente pode confiar nas pesquisas eleitorais. O que eu acho? Eu vou usar uma outra analogia aqui, tá, Léo, para a gente ter. Você confia em termômetro? Bom, eu tendo a confiar em termômetro. Bom, tem um termômetro que é mais baratinho, mais caro que o outro, que a gente pode falar, bom, isso aqui deve variar um pouco de um para o outro, mas eu tendo a confiar naquela ferramenta que é o termômetro de aferição de temperatura. Todo mundo agora, na pandemia, tem passado por algum termômetro que diz lá mais ou menos a sua temperatura nesse processo. O ponto é, o termômetro mede o quê? Mede a temperatura corporal de uma pessoa. O que eu acho que aconteceu era que a gente usava, fazendo essa analogia, o termômetro para saber se a pessoa ia morrer ou não, se a pessoa ia ter uma complicação, um prognóstico da doença, quase nem só o diagnóstico, mas a gente usou o termômetro para usar o diagnóstico e o prognóstico da doença. Então a gente exagerou no poder que a gente dava para o termômetro. Sabendo que termômetro, quando a gente está, né, doente, a gente tem criança, está acompanhando, etc., o que a gente está interessado sabendo no termômetro também? A evolução, se está subindo, se está descendo a minha febre. Se é 36,8,7,9, também não é tão relevante assim, mas a gente quer saber que eu tinha uma febre de 39,9 e foi para 36, e que desceu. Então a gente está acompanhando, isso é o que é importante, eu acho que para entender sobre a ferramenta. As pesquisas de opinião, vamos voltar para o nosso ponto. As pesquisas de opinião é como um termômetro nosso. Ela vai lá, afere a medida da temperatura do que está acontecendo. E sim, elas são confiáveis. Elas podem errar? Podem errar também, pelos erros que a gente já falou aqui. Mas se a gente parar de achar que esse termômetro, a pesquisa eleitoral, serve para fazer o prognóstico eleitoral, peraí, não. Então a gente está compondo o cenário igual a gente compõe com o termômetro, que é um indicativo. Se você está com febre, eu não sei o que você tem, e nem sei o que vai acontecer com você, mas você está com febre. Então a gente tem que observar e ver daqui 48 horas se você continua com febre. Então esse é um pouco o ponto. Sim, pesquisas eleitorais são confiáveis, não são nem sempre confiáveis a interpretação que a gente faz delas, mas sim, pesquisas eleitorais, pesquisas quantitativas bem feitas são confiáveis. Ou seja, o que você está colocando é que talvez o problema de reputação das pesquisas venham
de um excesso de expectativas que foram depositadas, que são depositadas em cima delas, né? Um termômetro para medir a temperatura não vai dizer se a pessoa tem câncer ou se a pessoa, que tipo de doença que a pessoa tem. Isso. Embora, né, Max, a gente tem uma tendência, inclusive nós como analistas, de detectar, né, eventos a partir de sinais, né, a partir enfim, de pequenas coisas que nós observamos. Ontem, por exemplo, ao observar a pesquisa, e aliás todas as pesquisas que estão sendo lançadas, uma questão importante é como é que o presidente que fez a maior transferência de recursos para pessoas pobres da história, somando auxílio emergencial e agora Auxílio Brasil, como é que ele seja exatamente frágil, frágil exatamente nesse público, né? A pesquisa ela está sinalizando ali e a partir daí você começa o teu exercício de discutir, de pensar hipóteses sobre esse processo, né? E até um dos analistas ontem da Vector disse assim, olha, tudo bem, houve uma grande transferência, mas, por outro lado, o salário mínimo não tem aumento real há 3 anos, né? E, a partir daí, você consegue desfiar todo um conjunto de hipóteses para tentar entender aquilo. Então, talvez, e aí me corrija se eu estiver errado, vai ser inevitável que a gente use pesquisas para criar hipóteses sobre eventos, né, processos que estejam ocorrendo na sociedade, mas isso não nos dá o direito de fazer afirmações muito vigorosas, nos dá uma outra agenda de pesquisa, né? Léo, com certeza. E aí entra nosso trabalho de utilizar outros métodos ou técnicas de pesquisa. Então, se a gente quer entender o porquê, ou como é que essa narrativa foi construída, o que está na gênese dessa percepção, a gente faz pesquisas qualitativas para isso. Então, a gente faz o bom e velho grupo focal, a gente entrevista as pessoas e conversa com como, não, mas por que que não é feita, não tem essa percepção de transferência de renda? Então, vamos conversar com as pessoas de uma maneira menos estruturada. Então, a gente não vai... Então, num processo científico, a gente cria, na qualitativa, ajuda a gente a criar algumas dessas hipóteses que a gente testa nas quantitativas, que geram outras que a gente volta para a qualitativa para testar e perguntar por que que isso está acontecendo, que gera hipóteses que aí a gente testa de forma geral na população, até a forma como a gente pergunta. Então, assim, a gente não pergunta, você foi beneficiária de algum programa de transferência de renda? A pessoa vai olhar para o outro lado, não sei nem que é transferência de renda. Não fui não, né? Assim, então, até a forma como a gente pergunta, a gente precisa aferir isso de forma correta. Perfeito, Max. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação, até confidenciar a você que talvez hoje de 9 de cada 10 reuniões que nós fazemos com clientes sobre pesquisas eleitorais, cenário eleitoral, a primeira pergunta é: podemos confiar nos institutos de pesquisa? E o fato que talvez a resposta seja: eles oferecem um indicativo do que está acontecendo, né? Mas eles não compreendem toda a resposta, e talvez até a responsabilidade por esse excesso de expectativas, né, sobre os institutos seja até de responsabilidade deles próprios, né? Porque durante muito tempo se venderam realmente como fiadores da realidade. Muito obrigado por você ter trazido esse universo da pesquisa para a gente. Aqui a gente tem uma política, Max, de estar sempre buscando conversar com quem entende das coisas mais do que a gente, e esse é absolutamente o caso nesse momento. Muito Obrigado, Léo. obrigado, Prazer é meu. e já está super convidado para outros papos. Certamente pesquisa vai entrar no noticiário e nas análises em várias ocasiões no restante desse ano. Tá bom, eu que agradeço pelo convite, professor Léo.
E a gente está à disposição lá no IBPAD, a gente tem no nosso blog vários desses assuntos, e a gente deve lançar até o final do mês que vem o nosso curso de pesquisas eleitorais, que eu convido todo mundo a conhecer, fazer parte e ir lá estudar com a gente. Reserva a vaga aqui para o pessoal da minha Boa, equipe na Vector, tá bom? vamos nessa. Muito obrigado, Max. Queria agradecer também a nossa audiência, né, que se manteve fiel durante todo o período. Esse podcast, perdão, esse vídeo vai para o nosso canal no YouTube da Vector e também vai se transformar num podcast no nosso canal nos agregadores. Max, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, Léo. Obrigado. Um abraço a todos. Um abraço, tchau, tchau.